todas e todos. Boa tarde já. Só iniciando aqui nosso último painel, e sendo bem rápido aqui para a gente conseguir aproveitar o nosso convidado, ministro Vinícius Marques de Carvalho, que é ministro da Controladoria Geral da União, foi presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e é professor aqui da Universidade de São Paulo, a quem agradecemos muito a disponibilidade de conversar com a gente hoje. Também agradeço aqui a Fabiana Tito, que é diretora de Economia do IBRAC, René Medrado, presidente do IBRAC, e a Flávia Chiquito, que é diretora de Relações Institucionais. E aqui, já indo direto aqui para uma pergunta na nossa entrevista aqui para o nosso convidado, eu queria iniciar sobre um ponto que é a multiplicidade de órgãos de controle aqui no Brasil. Muito se fala da questão do apagão das canetas, né? Uma expressão que simboliza a grande pressão que existe sobre os órgãos reguladores e administradores públicos em função de termos uma multiplicidade de órgãos de controle. A CGU integra esse arcabouço aí de controle junto com o TCU e outros órgãos que exercem essas atividades. E aqui a pergunta é, como que o senhor enxerga esse diagnóstico do apagão das canetas? A CGU sendo parte desse sistema, como que ela se articula com o TCU para evitar, por exemplo, uma duplicidade de controles? E como que se diferencia essa atuação, em especial à luz da segurança jurídica? Como que essa integração se dá para promover a segurança jurídica e a integridade da administração pública? Obrigado, ministro. Só isso, Matheus? Só. Sim. Espera aí que... Me dá esse aqui, que acho que esse aqui não tá funcionando, não. Acho que esse aqui tá. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde a todos e todas presentes aqui. Eu queria agradecer o convite, Renê, apresentando o IPRAC aqui como presidente, para estar aqui com vocês hoje. Vida corrida que eu tenho, achar esses espaços para a gente poder dialogar, para mim é um alento. E poder voltar um pouco ao ambiente acadêmico, aqui à faculdade, para discutir temas e arejar um pouco as ideias. Eu queria agradecer também o convite e dizer que acompanho há bastante tempo Matheus, Fabiana e Flávia, o trabalho de vocês no IBRAC nesses temas relacionados à regulação econômica, que é um tema que eu gosto muito e que, embora eu esteja na CGU e pareça que há uma certa distância entre o trabalho da CGU e o trabalho e a agenda regulatória, os temas regulatórios, na verdade essa distância é uma distância fictícia, né? A gente tem, na verdade, muito contato com o debate sobre regulação na CGU e eu acho que esse tema da multiplicidade institucional também dialoga, em certo modo, com a agenda regulatória, porque quando a gente está falando da agenda de enfrentamento à corrupção ou controle da corrupção, o debate sobre a construção dos atos normativos, das políticas regulatórias, todas essas agendas elas estão de algum modo interconectadas e eu queria depois falar um pouquinho disso. Mas indo direto ao ponto da tua pergunta, eu acho que a notícia boa em relação a esse tema da multiplicidade institucional é que a gente está numa situação hoje bem melhor do que a gente estava alguns anos atrás. Nós conseguimos equacionar a relação da CGU com o TCU e nós conseguimos equacionar a relação da CGU com o Ministério Público. A relação da CGU com a AGU, com a Advocacia Geral da União, já estava equacionada há algum tempo. Ela é intensificada hoje, né, pela agenda de acordos de leniência, sempre que tem esses acordos a gente está negociando junto. Mas havia ali uma certa inconformidade depois da Lava Jato com as formas como o relacionamento se dava com o Tribunal de Contas e também como se dava com o Ministério Público. Eu acho que é importante a gente olhar para esse cenário de uma perspectiva do que aconteceu no país de 2014 para cá e antes de 2014.
até 2014, e aí a gente pode colocar o marco inicial aí, o marco da redemocratização, em 1985, nós tivemos uma evolução no que tange aos à agenda de controle, supervisão e enfrentamento à corrupção de uma maneira geral, que foi uma evolução incremental, né. Nós fomos construindo uma série de agendas, institucionais, de uma série de órgãos, com uma sucessão de leis que foram aos poucos conferindo competência, organizando, determinadas atribuições, tipificando condutas e assim por diante. A gente pode até adotar como marca inicial, sei lá, a Lei da Ação Civil Pública em 85, até a gente chegar em 2013 com a Lei Anticorrupção e a própria Lei das Organizações Criminosas, né. E nesse período nós fomos. Nesse meio tempo também tem toda a evolução da legislação de defesa da concorrência que vocês conhecem bem, não vamos ficar aqui falando disso. E nesse período todo a gente teve, esses incrementos institucionais, né. Quando a partir de 2014, a gente, eu acho que sai um pouco desse modelo, e vai para um modelo em que a gente enfrenta, a gente como país, né, não a gente Vinícius. Mas nós, vamos para um modelo em que se resolve enfrentar o problema da corrupção a partir de uma lógica de, sei lá, de big push, né, e dar uma grande cacetada, e essa grande cacetada, e aqui eu boto cacetada entre aspas, que vem com a Lava Jato, ela é uma cacetada também que, assume um protagonismo se assume um protagonismo de determinados órgãos no enfrentamento à corrupção, e esse protagonismo, que a gente pode chamar de voluntarismo, pode dar outras palavras para isso, mas esse fato faz com que nós passássemos a partir de 2014 a ter que enfrentar uma série de discussões relacionadas às competências dos órgãos, e esse debate de multiplicidade institucional se impõe, né. E ele se impõe, eu lembro direitinho disso, quando eu estava no CAD em 2015 ainda, porque, de um certo modo, se identificou, ou se fez algo como uma espécie de competência atrativa para tudo que envolvesse qualquer questão de corrupção. A primeira vítima disso foi a CGU, depois o próprio CAD, porque eu lembro muito bem que em 2015 nós já tínhamos passado por 12 anos de experiência com acordos de leniência e em que a gente fazia esses acordos e discutia esses acordos com os advogados e fazia essa evolução, inclusive incremental dos aprimoramentos de como fazer essas negociações. E em 2015, de repente, eu lembro de estar lá no CAD e alguém dizer que a gente não podia fazer os acordos de leniência da Lava Jato porque o Ministério Público que ia fazer. Até que os próprios advogados e advogadas falaram: "Não, espera aí, isso aqui é competência da CGU", e aí do CAD, isso foi para o CAD, e o CAD fez os acordos, enquanto a CGU, sofreu mais com isso, porque ela não tinha essa experiência de negociação de tanto tempo. A lei era de 2013, isso veio em 2015. Então a gente teve um momento, de 2014 para cá, até 2018, 19, 20 talvez, em que todas essas relações, entre os órgãos, elas foram conformadas ou discutidas ou debatidas em função, dessa grande estratégia, que se convencionou ali ou se impôs ali a partir de 2015. Então, algo que para nós era visto como muito tranquilo, né, em termos de negociação de leniência, de participação de outros órgãos, e a gente e de coordenação e cooperação entre os órgãos, passou a ser alvo de ou ser alvo e, de certo modo, ser, objeto de uma determinada ausência de configuração legal e de normatizações que pudessem dar conta desse novo cenário, né. Então é mais ou menos como se a gente tivesse que, rediscutir tudo do zero, a partir de um fato específico, e problemas que até então
não existiam passaram a existir. E coisas que podiam ter sido discutidas com mais serenidade foram discutidas no meio de um debate, no meio de uma grande operação que todo mundo conhece, enfim, que sabe dos efeitos e tudo mais. E nós não tivemos a oportunidade naquele momento de poder, acho que como país, organizar essa agenda de uma maneira adequada. Acho que a partir de alguns anos para cá, nós conseguimos, com o TCU, a partir de um voto do ministro Benjamin Zimler, resolver a questão do Tribunal de Contas da União, do ponto de vista das competências da CGU e do Tribunal de Contas da União. E o ano passado nós conseguimos... Não, ano passado não, esse ano. Esse ano está passando tão rápido que... E esse ano a gente conseguiu celebrar o acordo de cooperação AGU, Ministério Público e CGU, para também organizar a nossa agenda de cooperação, né? É claro que esse é um passo que ele vai se mostrar efetivo ou não a partir da cooperação em concreto, né? Eu me preocupo muito com isso, porque a gente celebra muito acordo de cooperação, quando na verdade eles são importantes, mas na verdade o que importa mesmo é a cooperação nas situações concretas. A gente fez com o CAD, já tivemos uma experiência específica de uma operação em conjunto, né? Que eu acho que foi bem exitosa, vamos ver para onde ela se desenrola. E eu acho que a solução para isso, no fundo, é a gente estabelecer método estruturado de realização dessas parcerias para na hora que se tiver uma grande investigação novamente, isso já esteja estabilizado, de forma que todo mundo respeite as suas competências e consiga fazer essas investigações acontecerem sem risco de geração de nulidades e coisas desse tipo. Sim, sei. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria primeiro agradecer o Matheus, ter um convite para participar desse painel e cumprimentar meus colegas, o Renê, a Fabiana e o ministro Vinícius. Muito bom tê-lo aqui conosco. E aí, eu vou fazer a segunda pergunta, Vinícius, que na verdade é pegando um gancho aqui um pouco no que o Matheus perguntou para você sobre a multiplicidade de órgãos de controle. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como vem sendo feito, como vem se desenvolvendo as ferramentas de investigação quando vocês têm que lidar aí com investigações. A gente veio presenciando que você está à frente de algumas investigações importantes, né? Então, como que vem se dando essa cooperação e coordenação entre as instituições? E aí pensando em CAD, Polícia Federal, TCU, AGU e também os entes subnacionais, né? Os TCUs, os tribunais estaduais, as controladorias municipais. E aí você acabou mencionando também, não, e aí acho que o que eu queria também complementar são os instrumentos de inteligência artificial que vêm sendo usados e se eles vêm sendo usados nessas investigações. Você acabou mencionando o acordo de cooperação com o CAD, que era parte de uma segunda parte da minha pergunta aqui. Então, acho que a gente, se você puder falar um pouquinho, eu me lembro que ele foi assinado no fechamento do seminário do IBRAC de 2023. Então, se você puder trazer um pouquinho mais sobre esse acordo de cooperação, seria legal. Obrigada. Tá. Obrigado, Flávia. Vamos lá, a gente tem, a CGU é um órgão que tem uma série de competências ela mesma que foram sendo construídas também dentro desse ambiente incremental que eu mencionei para vocês, né? A CGU, ela surge, embora ela chame Controladoria Geral da União, tem uma atividade específica que é a atividade de controle estrito sensu, que é a agenda de auditorias da CGU. Essa atividade de controle, ela toma conta mais ou menos de 50% a 60% da atividade da CGU em termos de recursos humanos e esse tipo de coisa. Depois a CGU foi ao longo do tempo agregando outras competências. Ela foi agregando a competência relacionada a
a política e a agenda de transparência, depois toda a parte de corregedoria, depois a lei anticorrupção, a agenda de ouvidorias e assim por diante. Por que eu estou mencionando isso? Porque dentro da CGU, essas competências elas se entrelaçam, né? E muitas vezes uma coisa, ainda que não tenha sido de propósito, acaba gerando trabalho para outra, uma área acaba gerando trabalho para outra, né? Então a gente tem dentro da CGU esse desafio já. Então nós fizemos nos últimos anos, assim, desde que a gente começou a fazer cooperação com a Polícia Federal, a gente já fez mais de 700 operações com a Polícia Federal, né? Durante a nossa gestão de 23 para cá, esse ano, provavelmente talvez a gente tenha uma chance razoável de bater o recorde. Em termos de prejuízo calculado em função das operações, né, prejuízo ao erário ou à sociedade em função das operações, esse ano já bateu todos os recordes de todos os anos anteriores somados. Isso é resultado de uma atividade de coordenação interna já. Que acho que é o primeiro passo para a gente falar. Às vezes a gente fala muito assim, a gente precisa cooperar com outros órgãos, não sei o quê. Às vezes dentro do próprio órgão, se a gente consegue fazer o próprio órgão cooperar, já é um grande avanço muitas vezes, né? Essa agenda de cooperação com a Polícia Federal, ela decorre principalmente do fato de que as auditorias da CGU muitas vezes revelam indícios de mau uso de recursos públicos, de desvios e coisas desse tipo, que fazem com que muitas vezes nós levemos essas situações para a Polícia Federal e aí se começa o inquérito penal, vira uma operação e se transforma numa operação e numa investigação criminal também. Que depois de feita, se você tem, por exemplo, o envolvimento de pessoas jurídicas, vira um caso da lei anticorrupção dentro de outra área da CGU, né? Se você tem pessoas físicas, servidoras públicas, vira um caso de processo administrativo disciplinar, de PAD, em outra área da CGU, né? Então é como se a cooperação ela saísse da CGU e voltasse para a CGU, né? Isso acontece na cooperação com o Ministério Público, isso acontece na cooperação com o CAD também, né? Os instrumentos, a gente utiliza uma série de instrumentos de inteligência artificial, né, na CGU. Eu acho que o principal deles, hoje, que nós, que eu reputo talvez como o mais relevante, é um sistema que a gente chama de Alice, é um software, chama Análise de Licitações e Contratos, que ele identifica potenciais desvios em editais de licitação. E ele gera, a partir dessa identificação, alertas para os auditores, que acabam por conta disso fazendo auditorias antes, muitas vezes, do edital ir para a rua. Então aqui, a gente está... Por que eu acho esse instrumento bem relevante? Porque ele é um instrumento principalmente de prevenção, né? E só o ano passado, nós tivemos 1,25 bilhão de reais economizados em função do uso desse software, que também só no ano passado foi mais do que todos os anos anteriores, pelo menos de 19 a 2022. Então, o que demonstra que o uso desse software tem sido cada vez mais intenso. O ano passado, a gente começou, esse ano intensificou uma agenda de distribuição desse software para estados e municípios, o que também é bastante importante, porque, enfim, de disseminar esse tipo de agenda, de agenda preventiva, acaba sendo, acho que, a função de um órgão central que, mesmo que esteja no governo federal, consegue ali ser uma espécie de vanguarda em algumas agendas na área de controle, né? Agora, quando a gente está falando de corrupção, um tempo atrás a gente associava muito o enfrentamento à corrupção com a lógica da repressão, né? A lógica da repressão, ela é sim muito relevante, né? A gente nunca pode perder de vista essa necessidade. Mas uma agenda de controle da corrupção, e eu faço questão de usar esse tipo de expressão porque
dizer que você vai acabar com a corrupção e tal, nenhum país conseguiu, né? Então a gente precisa tentar fazer uma agenda que deixe isso dentro de um espaço muito reduzido. E para você deixar isso dentro de um espaço muito reduzido, só a lógica da repressão não vai funcionar. Então você tem que ir para outras agendas, como a agenda de transparência, a agenda de supervisão e controle. Ela é muito relevante, esse tipo de coisa que o Alice faz, que as auditorias fazem, que detectam desvios, corrigem normas e coisas desse tipo são muito relevantes também. A agenda de sanção efetiva e a agenda de capacidade institucional para você poder fazer com que essas coisas de fato ganhem tração na administração pública. Por isso que a gente pegou e juntou tudo isso e empacotou dentro de um plano de enfrentamento à corrupção que tem um eixo específico voltado para lidar com os temas de melhoria da qualidade dos serviços públicos e dos controles sobre a prestação desses serviços, um eixo voltado para a transparência, um eixo voltado para a agenda de relação público-Estado e mercado, público-privado, mas muito focado em Estado e mercado. Semana passada a gente fez um evento no Ministério das Comunicações na área de radiodifusão, que foi o cumprimento de uma das ações do plano, que era ter um sistema informatizado, organizado, transparente de gestão das demandas de concessão e de autorização para radiodifusão no Brasil, né? Até agora a gente não tinha uma fila organizada que você pudesse ali conferir que a pessoa o processo está sendo analisado na ordem que foi demandado, né? Que é uma coisa que, obviamente, na ausência disso, você tem um espaço ali enorme para algum tipo de desvio. Então são coisas que, num primeiro momento, às vezes as pessoas não percebem que tem um impacto em relação à corrupção, mas tem um impacto enorme. Então a gente precisa enfrentar esses temas, eu acho que olhando para todas essas frentes, olhando para todos esses espaços. A gente não tenho nem dúvida de que nós estamos muito no começo. Isso não é algo que vai ser uma agenda de um governo só, mas aos poucos a gente tem que ir, acho que fechando essas torneiras. E no CAD, você mencionou a questão da relação com o CAD. Sempre me assustou muito o fato, desde lá do CAD, que a gente tinha essa sobreposição de competências com a CGU em relação a cartéis e licitações, e isso nunca tivesse sido organizado, né? Nós temos alguns processos na CGU que eu olho para os processos e vejo que são processos de cartel em licitação, né? E que o CAD não tem. Não abriu esses processos. E eu, particularmente, nessas horas, nós ficamos sempre numa situação, porque o servidor público, de uma maneira geral, quando vê esse tipo de coisa, ele quer o processo para ele também, né? Fala, não, eu vou abrir aqui também. Aí você fala, bom, mas por quê? Né? Por que você não vai abrir outra coisa? Né? Por que as nossas agendas, embora você tem que transformar essas questões de sobreposição de competências em complementariedade de ação, e não em sobreposição de ação, né? Uma coisa é eu fazer uma operação junto com o CAD numa investigação que eles estão fazendo, a gente está fazendo, e separar e falar, bom, você cuida da área de corrupção, eu cuido da parte de cartel da investigação, tá? Outra coisa é o CAD já ter um processo de cartel em licitação, que não tem nenhum indício de que tem algo relacionado à corrupção, e eu também abrir este mesmo caso, né? Isso não faz sentido, até porque acaba gerando um problema no judiciário também, né? Pode gerar discussões de bis in idem e assim por diante, que anulem multas e coisas desse tipo, e eles acabem desprezando e gerando perda de tempo e de recurso nos trabalhos feitos por cada órgão. Então a gente precisa ter um pouco esse sentido de abnegação também, que é um exercício que se tem que fazer nessas horas, e a gente tem tentado trabalhar assim com o CAD e tem tentado trabalhar assim com os outros órgãos, né? Dentro dessa agenda de complementariedade das competências de cada um. Não sei se eu respondi tudo. Sim. Talvez até mais, né, do que você tenha perguntado. Sinal, tua pergunta foi boa.
Foi. Ministro Vinícius, em primeiro lugar, eu preciso te agradecer não só a sua presença aqui, mas também a reunião que nós tivemos no começo de julho, e nós tivemos lá como diretoria do IBRAC, e nós perguntamos para o ministro se ele poderia participar dos eventos do IBRAC. Só que nós somos assim um pouco ambiciosos, representamos 3 datas. Hoje, o seminário também de e o seminário de concorrência. E ele falou sim, e o de compliance. Falou sim para os 3, e portanto a gente estava num ótimo dia. Eu já estou tornando público, uma saudade de você, andaram com saudade da gente, eu já exagerei. Pode ser, mas a gente vai trabalhar essa agenda, mas é sempre bom trocar essas impressões, mas eu quero tornar aqui público esse nosso agradecimento. Um ponto, falando de regulação, o ponto que eu quero trazer aqui é, obviamente, a questão da qualidade do ambiente regulatório federal, né? Já discutimos até hoje aqui, falamos bastante aqui das análises de impacto regulatório, os guias, atuação no Conselho de Monitoramento, avaliação de políticas públicas, etc., que tem sido um avanço bastante expressivo. Como é que o ministro vê e como é que tem sido a atuação da CGU em termos de fomentar boas práticas regulatórias com os outros entes, né? Falando de estados e municípios, principalmente alguns setores aí como saneamento, transporte, gás canalizado, obviamente estão competência estadual. Como é que o ministro vê isso? E também como é que avalia iniciativas como o Portal da Regulação para consolidar a cultura de regulatória no país? Né, eu acho, bom, começando do fim, eu acho a iniciativa ótima, né? Eu acho que tudo que vier para ajudar na construção de coerência, coesão na agenda da ação estatal, principalmente em matéria regulatória, que já demanda sobre segurança jurídica tão grande, é muito bem-vindo, né? Então, hoje, a CGU, ela tem, quando teve, engraçado essas coisas, né? Porque às vezes um fato específico gera uma discussão, e gera debate sobre termos, conceitos, e que às vezes se descolam daquilo que exatamente se faz sobre o tema. Quando houve aquele caso aqui em São Paulo relacionado à Enel, no ano passado, imediatamente eu decidi fazer uma auditoria na CGU sobre os mecanismos de fiscalização da ANEEL relacionados a esses tipos de situação, né? De emergência climática e esse tipo de coisa. Automaticamente, quando eu fiz isso, já começaram a aparecer algumas matérias na TV e pessoas falando que não, porque isso é interferência na atividade regulatória e tal, não pode. Falei, pô, mas a gente tem mais de umas 20 auditorias só sobre a ANEEL ao longo da história da CGU. Sobre agências reguladoras são mais de 240 auditorias. Então, por conta dessa, especificamente, a CGU virou um órgão que vai ferir a autonomia das agências. E o que aconteceu com as outras 243 auditorias que a gente tinha feito, né? Então, foi uma oportunidade importante, porque eu consegui, eu acho que a equipe, todo mundo, e eu fui para alguns eventos até em função disso, para explicar qual é o papel da CGU nessa história, né? Porque qualquer órgão que faz auditoria, né, ele tem ali, você tem auditorias que são auditorias financeiras e você tem auditorias sobre políticas públicas, sobre a efetividade de determinadas políticas públicas e sobre o desenho daquelas políticas públicas, sobre contrato, sobre normas que regulamentam determinada política. Você tem auditoria sobre essas coisas, e a CGU faz muito isso. E aí, nesse caso, nessas situações específicas, eu fui olhar, por conta disso, para as auditorias da CGU, e eu sugeri aos auditores que nós não fizéssemos só auditoria sobre
a regulamentação de determinado tema na ANTAC. Falei, vamos pegar temas transversais e fazer sobre o mesmo tema em 2, 3 agências, né? Então, se a gente vai discutir os mecanismos de fiscalização, vamos fazer sobre 2, 3 agências. Se a gente vai discutir um tema que sempre aparece, mas eu acho que, aliás, esse é um salto que precisa dar, né? A gente não conseguiu dar esse salto ainda no Brasil, da formalização e da organização do relacionamento entre as agências e o ministério ao qual ela está vinculado. Né? Lá atrás, você lembra, né, Vera? Se falava muito, vai ter contrato de gestão, o que vai ser, o que vai formalizar, isso vai ser interferência, não vai ser interferência e tal. E até hoje a gente, se você for olhar a formalização, quando tem, da relação da agência com o ministério, é diferente em cada situação. Você não tem ali um padrão organizado de como... E assim, isso pode ser uma matéria de auditoria, né? E isso não é nenhum tipo de interferência, até porque o resultado de uma auditoria da CGU, quando é dessa natureza, é um resultado de recomendação, né? Então, a CGU, ela vai recomendar, olha, seria importante que se fizesse isso, que se organizasse a cooperação dos ministérios com as agências de determinado modo, e assim por diante. Então, desde o ano passado, a gente tem olhado a partir dessas perspectivas mais transversais, claro que sem prejuízo de fazer uma ou outra auditoria mais focada numa situação específica. E também eu tenho tentado incentivar a equipe a fazer auditoria sobre temas que tenham a ver com questões que perpassem não a competência de determinadas agências, as competências comuns, como, por exemplo, fiscalização, esse tipo de coisa, mas que perpassem um tema material que várias agências têm que lidar com ele, como, por exemplo, transição climática. No fundo, é quase uma agenda de consultoria em relação a um determinado tema que a CGU oferece, né? E isso é um pouco... Eu não sei se dá para chamar isso de supervisão regulatória, porque, de fato, você não tem nenhuma competência de impor nada, mas é uma forma que você tem de aproximar o debate regulatório do debate dos mecanismos de supervisão e controle, isso sem dúvida nenhuma. E de uma maneira que não é uma maneira que vai interferir na competência das agências, que vai gerar nenhum tipo de distúrbio, de distúrbio mesmo na agenda normativa das agências, né? Enfim, eu acho que esse é um caminho que pode ser seguido, que é interessante. A gente tem uma atuação a partir de um programa de qualificação da agenda regulatória, que é o PaliReg, que é um programa conhecido que a CGU utiliza para capacitar, para estabelecer uma série de parâmetros com as agências, mas eu acho que, acima de tudo, há um espaço de melhora da interlocução da CGU com as agências, que seria bem interessante, que diz respeito às atribuições em que a CGU já exerce uma função de órgão central, né? Então, para dar um exemplo, transparência e acesso à informação. Agenda de ouvidoria. Todas as agências têm ouvidorias para se relacionar com os consumidores. A própria agenda de correção, de corregedoria, de controle do comportamento, agenda de conflito de interesses, né, que é a agenda de integridade pública, que é algo que a gente precisa avançar ainda muito no Brasil, nesses temas. E eu acho que as agências reguladoras, elas tinham um espaço grande para serem uma espécie de vanguarda nessas discussões. Mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito nessas áreas. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer novamente aqui o ministro Vinícius por participar aqui nesse painel conosco no IBRAC. E pegando o gancho aí sobre questões de qualidade regulatória, a nossa pergunta aqui está relacionada a uma recomendação que vem do próprio OCDE
sobre a criação de um órgão que revisite, né, as análises de impacto regulatório. Na linha de tentar fazer uma coordenação de uma forma um pouco mais racional, né, da atuação de diversos órgãos, mas que tenha uma avaliação externa para que tenha aí, né, um reforço de melhora da qualidade regulatória. Que a gente queria saber como é que você vê isso, né, essa criação dessa instituição ali com mais propósito, e quem teria essa competência, seria eventualmente uma CEAI, e até pensando em como é que nessa competência, como é que a gente garante qualidade regulatória, qualidade técnica, né, autonomia e também segurança jurídica. E só para emendar a última pergunta, que eu sei que a gente está aqui com o tempo escasso, aproveitando que temos alunos aqui da Sanfran, fugindo um pouco da agenda institucional, o que você daria de recomendação, né, para aqueles que querem seguir na carreira pública e contando um pouquinho da tua experiência, da sua trajetória aí profissional, se tem algo que você gostaria de compartilhar ou que teria feito diferente. Obrigada. Ó, vamos da primeira que é mais fácil. Eu sempre fui muito entusiasta da ideia de você, não vou falar de órgão especificamente, mas de você ter um desenho institucional em que você pudesse ter alguma agenda de harmonização das práticas regulatórias, né? Seja do ponto de vista de procedimentos, principalmente do ponto de vista de procedimentos, na verdade. Depois, eu acho que, inclusive, a discussão da OCDE evolui também para esse tema do ponto de vista de mérito também, né? Do ponto de vista de procedimento, eu acho que a AIR é, digamos, o símbolo, né, de uma metodologia que pode ser seguida e pode ser aplicada, até porque ela evoluiu muito, né? Antigamente, a AIR, quando você falava em AIR, você estava sempre falando de uma análise de custo-benefício. Hoje a gente tem... A AIR incorpora uma série de metodologias distintas, diferentes, que podem levar em conta, inclusive, questões relacionadas a impacto em termos de desigualdade, por exemplo, em algumas agendas regulatórias, né? Então, a uniformização desse tipo de coisa, a procedimentalização, a criação de metodologia, de guidelines para a utilização desse tipo de método, para esse tipo de ferramenta, na verdade, e que isso fosse feito e que as agências tivessem que responder a isso, serem responsivas a esses incentivos, inclusive, em alguma medida até tivessem que incorporar essas coisas, eu não acho que isso é uma interferência na agência, né? Então eu acho que isso é bem relevante. A mesma coisa para esses temas que eu mencionei agora, né? Por que você não pode ter uma organização bastante uniformizada, por exemplo, das ouvidorias das agências, né? E eu podia citar outros tantos exemplos aqui. Claro que você tem especificidades que você tem que levar em conta em cada situação. Algumas agências têm uma interação muito direta com o consumidor, outras menos. Mas você pode ter princípios que possam ser universalizáveis para as agências em uma série de temas. Isso eu não vejo problema nenhum. O que eu acho que mudou de um tempo para cá é o fato de que existem alguns desafios que eles invadem vários campos da agenda pública. Eu falei de um agora há pouco, que é a questão da transição climática. Podia falar de outros, né? Podia falar da questão da digitalização, por exemplo, da inteligência artificial e assim por diante. E eu acho que esses temas, eles fazem com que a discussão, aquela discussão mais estanque que a gente fazia no final dos anos 90 entre isto aqui é política industrial, isto aqui é política de defesa da concorrência, isto aqui é política regulatória, essas fronteiras muito nítidas, elas se dissiparam. Elas se dissiparam.
Hoje é muito mais difícil você, até para você ter efetividade da ação pública, você ficar discutindo, isso aqui é regulação, isso aqui é política industrial, isso aqui é não sei o quê. Então, a agenda das políticas públicas, elas entram com mais força dentro das agências reguladoras hoje. Dentro das agências não, dentro da atividade regulatória. Só que você precisa fazer isso de uma maneira que o setor privado esteja embarcado nesses processos, né. Você tem que dar previsibilidade, você tem que mostrar que as coisas que você tem que fazer, elas têm uma transição, que você tem tempo para incorporar determinadas obrigações, enfim, você tem que fazer isso de maneira coordenada com o setor privado, de maneira organizada e o setor privado só embarca, nessas agendas se ele tiver confiança de que aquilo tem sus tem sustentabilidade econômica no longo prazo, tem sustentabilidade jurídica, tem sustentabilidade institucional, né. E aí eu acho que, essas questões, para conseguirem esse tipo de sustentabilidade que eu estou falando, elas serem de certo modo harmonizadas e você ter um debate com as agências, que a política de transição climática, o que a ANEEL tem para fazer nessa agenda, o que a NTT tem para fazer nessa agenda, o que a ANTAC tem para fazer nessa agenda, se a gente consegue ter alguma coordenação nessa discussão, isso é bom para o setor privado. Então algo que lá atrás, antes era visto como uma ameaça à autonomia das agências, hoje, dependendo da forma como é discutida, dependendo da forma como é elaborada e implementada, pode ser um acréscimo em termos de segurança jurídica e, obviamente, sem ter nenhum comprometimento em termos de autonomia, desde que as agências, obviamente, estejam participando desse diálogo e sustentando essa agenda como um todo. Eu acho isso. Bom, eu sou a minha vida, para falar do segundo tempo, eu não acho que, a minha trajetória, de vida é exemplo, de coerência e, eh, organização, planejamento para ninguém. Sinceramente, assim, eu acho que, tem mais a ver com, sei lá, alguma conjunção de astros em alguns momentos do que qualquer outra coisa, do ponto de vista de planejamento. Que eu acho que, quando eu estava aqui na faculdade, tem aluno da graduação aqui? Quando eu estava aqui na faculdade, eu fazia muito movimento estudantil. Eu estudava e tal, ficava muito na biblioteca, mas eu me dedicava muito ao movimento estudantil, fui do centro acadêmico, eu fui do 11 de agosto, tudo mais. Teve uma vez que eu estava na biblioteca, as bibliotecas ficavam todas aqui no segundo andar, elas tinham umas estantes, e às vezes você tava, tipo, uma mesa grande que o pessoal ficava estudando em volta da mesa e tinha as estantes. Então, às vezes você estava olhando o livro na estante, o pessoal que estava na mesa não te via, não sabia quem estava atrás da estante. Eu estava procurando um livro na estante, levantei da mesa, eu acho que os 2 meninos que estavam na mesa acharam que eu tinha saído da biblioteca. E eu estava com aquela camiseta do movimento estudantil, do meu grupo político, assim. E aí, um começou a falar pro outro assim: "Você vê o Vinícius, coitado desse menino, fica aí no movimento estudantil, não sei o quê, não consegue nem ficar na biblioteca para estudar. Ele devia estar num escritório estagiando, preocupado com a vida profissional dele e fica aí fazendo política na faculdade". Eu não posso dizer que eles estavam errados. Eh, mas talvez a minha vida, de algum modo, talvez eu tenha ouvido aquilo e tenha tido vontade de provar para eles que eles estavam errados e por isso não deu tão errado assim. Mas o fato é que, eu acho que o conselho que a gente tem que dar a todo mundo que é professor ou que está na vida pública de algum modo, para quem quer seguir esse caminho, eu acho que ele tem uma parte dessa história toda que ela é razoavelmente simples, assim, né, eh, que é você ter alguma
do ponto de vista profissional, primeiro, alguma ligação com algum tema, né? Hoje em dia você ser um cara muito transversal e tal, acho que uma pessoa muito transversal não é importante se você consegue fazer isso a partir de um foco. Acho que isso e eu que vim dessa coisa de movimento estudantil, aprendi muito na porrada isso aí. Porque a gente também, quando tá no movimento estudantil, acha que vai resolver os problemas do país, né? E então se mete a achar que entende de tudo. E naturalmente a arrogância da juventude também leva a isso. Então acho que é a gente entender que a gente precisa ter um foco em termos de estudo, em termos de agenda profissional e tudo mais. E se quer carreira pública, eu acho que é importante fazer algum concurso público, se dedicar a alguma carreira pública, porque senão a gente fica sempre nessa vida, né? Vai pro governo, sai do governo, e numa coisa meio errática. Você tem que ter algum porto seguro, você tem que ter alguma coisa, seja do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de carreira pública, que te segure. Eu acho isso, assim, não sei se são bons conselhos, mas pelo menos com base na minha experiência, se eu voltasse atrás, é isso que eu faria. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, agradecendo também isso, Eurilícios Márcio Carvalho. Já vou dar aqui então, estou encerrado com a permissão do diretor Matheus Pira. Parabéns pela programação e boa tarde a todos e todas.